Agora, Lao Tse toca uma das ilusões mais profundas do caminho espiritual. A ideia de que a perfeição é o objetivo. Muitos procuram o tal, imaginando que um dia se tornarão impecáveis, sem falhas, sem contradições, sem sombras. Mas Lao Tse aponta para algo muito mais profundo. Quem se purifica com a visão do mistério não poderá existir sem imperfeições? Esta pergunta parece simples, mas esconde uma transformação radical da forma como enxergamos a nós mesmos. Venha, sente-se em silêncio por um instante. Observe uma montanha. Ela possui pedras soltas, possui rachaduras, possui irregularidades e ainda assim é perfeita em sua natureza. O mesmo acontece com a vida. Quem se purifica com a visão do mistério não poderá existir sem imperfeições. À primeira vista, parece que Lao Tse está falando sobre aperfeiçoamento espiritual. Mas se olharmos mais profundamente, veremos algo surpreendente. Ele não está falando sobre tornar-se perfeito. Está falando sobre libertar-se da necessidade de ser perfeito. Essa é uma diferença imensa. O homem comum passa a vida tentando corrigir a si mesmo, corrigir seus defeitos, corrigir sua imagem, corrigir suas emoções, corrigir sua aparência e corrigir sua história. Ele vive em guerra contra aquilo que é, e essa guerra nunca termina, porque o ego sempre encontra uma nova imperfeição para combater. Quando uma é resolvida, outra surge. Quando uma meta é alcançada, outra aparece. O ego sobrevive através da sensação de incompletude. Ele precisa acreditar que falta algo. Mas Lao Tse aponta para outro caminho. Ele diz: quem se purifica com a visão do mistério. Observe o que ele não diz. Quem se purifica pela disciplina, nem quem se purifica pelo esforço, nem quem se purifica pelo controle. Ele fala da visão do mistério. E por quê? Porque para Lao Tse, a verdadeira transformação não acontece pela força, ela acontece pela percepção. Quando alguém contempla profundamente o mistério, algo começa a mudar. Não porque tenha aprendido uma nova teoria, mas porque sua perspectiva inteira se transforma. Ele começa a perceber que a realidade é infinitamente maior do que suas opiniões, que a vida é infinitamente mais vasta do que seus planos, que o universo não gira ao redor de suas preferências, que o tal opera numa profundidade que a mente jamais conseguirá abarcar completamente. Essa percepção produz humildade, e a humildade produz purificação. Não a purificação moralista, mas a purificação da ilusão. As ilusões começam a cair.
A arrogância enfraquece, a necessidade de controle enfraquece, a obsessão por ter razão enfraquece, o apego à própria imagem enfraquece. E então pergunta: não poderá existir sem imperfeições? Aqui está o ponto mais profundo do verso. A maioria das pessoas interpreta a perfeição como ausência de falhas. Mas Lao Tse vê a perfeição de forma completamente diferente. Observe a natureza. O rio não corre em linha reta, a árvore cresce tortuosa, as montanhas são irregulares, as nuvens nunca possuem forma perfeita. E, no entanto, tudo está em perfeita harmonia. E por quê? Porque não estão tentando ser outra coisa. A imperfeição só existe quando comparada a uma ideia mental. O Tao não faz comparações. Ele simplesmente é. Por isso, o sábio começa a compreender algo revolucionário. Aquilo que ele chamava de imperfeições, muitas vezes, era apenas sua natureza tentando existir. Ele descobre que a vida não exige perfeição, exige lucidez, inteireza e verdade. O rio não sofre por não ser reto, a árvore não sofre por não ser simétrica, o céu não sofre porque as nuvens mudam de forma. Somente o ego sofre por não corresponder às imagens que criou. E aqui existe um mistério ainda mais profundo. Quanto mais alguém contempla o Tao, menos encontra imperfeições nos outros, porque começa a perceber que todos estão participando do mesmo processo. Todos são expressões incompletas de algo infinito. Todos estão aprendendo, todos estão mudando, todos carregam limitações, todos carregam potencialidades. O sábio deixa de exigir perfeição da vida, porque finalmente compreende sua natureza. E então surge uma pureza muito diferente daquela imaginada pelo ego. Não a pureza do que é impecável, mas a pureza do que é verdadeiro. Não a pureza de quem nunca erra, mas a pureza de quem já não precisa esconder seus erros. Não a pureza da imagem, mas a pureza da transparência. Quando a visão do mistério amadurece, algo dentro de nós deixa de lutar para tornar-se perfeito. E justamente nesse momento nasce uma inteireza que a busca da perfeição jamais poderia produzir, porque o Tao não procura seres perfeitos. O Tao manifesta-se plenamente naquilo que é natural, e o natural não é impecável, é vivo. Por isso, ao contemplar profundamente o mistério, o sábio descobre algo libertador. A maior imperfeição era acreditar que precisava ser perfeito,
para estar em harmonia com o Tao. Eis uma verdade profunda. O mistério dissolve a obsessão pela perfeição. Quando alguém ainda vive apenas na superfície da existência, está constantemente tentando corrigir a si mesmo. Quer ser melhor, mais puro, mais inteligente, mais admirável. Mas quando contempla o mistério, algo muda. Ele começa a perceber que a própria vida não foi construída sobre perfeição geométrica. Foi construída sobre harmonia. O Tao não cria cópias perfeitas. Ele cria seres vivos. E tudo que é vivo possui movimento, transformação e aparente imperfeição. Mas o que significa purificar-se com a visão do mistério? Lao Tse não fala aqui de uma purificação moral. Ele fala de uma purificação da percepção. Quando você contempla profundamente o Tao, os julgamentos começam a enfraquecer. As comparações começam a desaparecer. A necessidade de controlar tudo começa a diminuir. O mistério limpa os olhos. Você deixa de olhar para a vida através das exigências do ego e começa a vê-la como ela é. O ego vê imperfeições em toda parte, no corpo, na personalidade, nos acontecimentos, nas pessoas. Mas o caminho vê ciclos, vê processos, vê transformações. Uma árvore torta não é um erro. Um rio sinuoso não é um defeito. Uma montanha irregular não é uma falha. A natureza não sofre por não ser perfeita. Somente o ego sofre. E aqui existe um ponto mais perigoso. O desejo de tornar-se espiritualmente perfeito. A pessoa tenta eliminar toda a sombra, todo o erro, toda a fragilidade e acaba criando uma nova forma de ego. O ego espiritual é o último disfarce do ego. O sábio não busca perfeição, busca alinhamento, porque o caminho não exige impecabilidade, exige autenticidade. Eis um ponto importante: aceitar sem abandonar o crescimento. Este verso não diz para permanecer estagnado, não diz para justificar erros. Ele ensina algo muito mais sutil. Você pode crescer sem se odiar, pode evoluir sem se condenar, pode transformar-se sem declarar guerra contra si mesmo. O crescimento verdadeiro nasce da aceitação, não da rejeição. Quando você para de lutar contra a sua humanidade, começa finalmente a amadurecer. Agora, olhe para dentro. Quando você olha para dentro, o que vê primeiro? Falhas, contradições, medos, desejos confusos, partes que ainda não amadureceram.
A mente comum olha para tudo isso e diz: isso está errado em mim. Mas a visão do mistério ensina outro olhar. Nem tudo que parece imperfeito é impuro. Às vezes, é apenas algo ainda em transformação. Purificar-se aqui não é arrancar violentamente suas imperfeições. É aprender a vê-las sem ódio, sem ilusão e sem apego. O sábio olha para dentro como quem contempla uma floresta. Há árvores retas, há galhos tortos, há folhas secas, há brotos nascendo. E tudo participa da mesma vida. Quando você olha para si mesmo com a visão do mistério, deixa de se tratar como erro e começa a se compreender como caminho. Essa é a verdadeira purificação. Não tornar-se artificialmente perfeito, mas enxergar-se com tanta profundidade que até suas imperfeições deixam de ser inimigas e passam a revelar onde o tal ainda está trabalhando silenciosamente. Quem se purifica com a visão do mistério não poderá existir sem imperfeições. Este verso revela que a contemplação do tal transforma nossa relação com a própria existência. O ego busca a perfeição, mas o tal é a própria harmonia. O ego condena as falhas, mas o tal acolhe os processos. O mistério não exige que tudo seja perfeito. Ele apenas permite que tudo seja verdadeiro. E o verdadeiro sábio compreende que a pureza mais elevada não nasce da ausência de imperfeições, mas da ausência de guerra contra elas. Porque no tal, a árvore não sofre por ser torta, o rio não sofre por fazer curvas, e a vida não sofre por estar em constante transformação. Somente quando o ser humano deixa de exigir perfeição de si mesmo, é que começa a participar da perfeição maior do próprio caminho.